Olá, amigos. 3 de setembro de 2021. Legítima Defesa em Foco em uma edição especial, porém gravada de modo improvisado, domesticamente, devido à necessidade de cautela de um afastamento de minha parte, uma vez que houve contato nosso com uma pessoa muito querida que infelizmente adoeceu de Covid e, portanto, para evitar uma possível cadeia de transmissão, ficamos uns dias em casa e nem ter ido ao escritório. Mas o momento é extremamente importante e é preciso gravar essa mensagem. Existe um grande debate, muita controvérsia e muita falação a respeito das manifestações de 7 de setembro. Meus amigos, a Constituição da República é muito clara em estatuir o direito de reunião. O direito de reunião se define da seguinte maneira: todos podem reunir-se livremente, sem armas, desde que a autoridade pública seja devidamente comunicada com antecedência. Isso quer dizer que qualquer cidadão brasileiro, qualquer grupo de cidadãos brasileiros, qualquer grupo representativo de uma opinião, de um pensamento de cidadãos brasileiros, pode se reunir sem licença alguma de autoridade alguma, não precisa de licença. Necessita sim da comunicação. As manifestações de 7 de setembro estão devidamente comunicadas às autoridades públicas em todos os estados. As manifestações dos democratas, dos verdadeiros democratas, serão no sentido de não só comemorar a data magna da nação, como também de mostrar sua repulsa às ameaças à democracia, essas sim, que provém do próprio exercício arbitrário de segmentos do poder instituídos. Muito especificamente me refiro ao Supremo Tribunal Federal, que tem agido francamente contra a Constituição, e a segmentos do Poder Legislativo, cujo propósito é, a qualquer custo, promover a derrubada do presidente da República, por modos aparentemente constitucionais, cuidando todos os dias de solapar o mandato dele, por meio de uma rede de mídia muito bem urdida e dominada pela esquerdalha, a fazer-lhe acusações completamente infundadas em uma CPI de circo e nas decisões que os semideuses do Supremo têm tomado e vêm tomando constantemente à revelia da própria Constituição. O direito de reunião e o direito de manifestação de pensamento, o direito de opinião, são preservados na Constituição. Evidentemente, quem abusa desse direito pode sofrer as penas da lei. Mas nós não temos que pedir permissão a semideus algum para as manifestações. E se essas manifestações, num determinado segmento, forem de apoio ao governo, enquanto outras forem de repúdio ao governo, isso deve ser considerado normal e do jogo democrático. Não podem nos impedir de nos manifestar. Então não tenham medo de ir à via pública. As polícias militares estarão nas ruas, sim, para assegurar os direitos de todos, para preservar a ordem pública. Se algum governador atrever-se a tentar usar as polícias militares como guardas pretorianas, vai se dar mal politicamente, sem dúvida nenhuma. Todos eles sabem disso, eles vivem também a navegar todo dia na necessidade de sobrevivência política. Vamos às ruas pacificamente, porque é assim que nós agimos, mas vamos nos manifestar em apoio ao presidente da República, em repúdio a toda a monstruosa, enorme, gigantesca, poderosíssima estrutura que tenta a todo custo derrubá-lo. Por outro lado,
cabe-nos lembrar o presidente da República de que as bandeiras de que ele mesmo defenderá pessoalmente em praça pública, e nós sabemos, temos notícia, não podemos confirmar, evidentemente, mas temos notícia de boa fonte de que ele, entre outros pontos do país, virá a São Paulo, aqui na Avenida Paulista, e estará lá no 7 de setembro, na parte da tarde, por volta das 15 horas. As bandeiras que ele defenderá são extremamente importantes. O equilíbrio dos poderes, que está rompido no momento, a necessidade do voto auditável, que é fundamental para o país e tem sido rejeitada por aqueles que detêm o poder no Legislativo e no Supremo Tribunal Federal, apesar de ter tido voto majoritário de uma emenda constitucional, majoritário, mas não suficiente em termos constitucionais para uma alteração constitucional, e outras bandeiras que ele sempre defendeu. Uma delas, senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, é a causa do direito à posse mansa e pacífica de armas de fogo de defesa por parte de todos os cidadãos de bem sem antecedentes criminais que atendam a outros requisitos da lei. E não deve ser esquecida essa causa nos discursos de Vossa Excelência e nos discursos daquelas pessoas que irão representá-lo, porque não poderá estar em todas as partes do país, evidentemente em outros eventos que não o da capital paulista. Muito importante, meu caro presidente Bolsonaro, que as suas falas neste momento lembrem este direito, porque este é um dos mais fundamentais, uma vez que todo o corpo de direitos assegurado no artigo 5º da Constituição da República e declarados com muita ênfase no caput desse acordo, não fazem sentido algum se não puderem ser defendidos. Claro, o aparato do Estado democrático existe para defendê-los, mas compete também aos cidadãos exercer a própria defesa desse direito, nos termos da lei. E um dos modos de fazê-lo é ter acesso às armas de fogo de defesa. As pessoas de bem, as pessoas sem antecedentes criminais, as pessoas que vivem e pautam sua vida de acordo com a Constituição e com as leis. Esse é um direito de que elas não podem ser afastadas, não lhes pode ser tirado, senhor presidente. E lembre-se, por favor, disso nas suas manifestações, coloque isso como um ponto forte de suas manifestações e peça às pessoas que vão representá-lo que façam o mesmo. Bom 7 de setembro a todos, de modo ordeiro, de modo pacífico, mas de modo veemente, em defesa dos verdadeiros fundamentos constitucionais e sem medo das ameaças de autoridade truculenta alguma. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.